Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao segundo Congresso Nacional de Agronomia Online. Eu me chamo Antônio Marcos Azevedo Batista, sou agrônomo formado pela Universidade Federal da Paraíba, sou mestre formado pela Universidade Estadual do Maringá, atualmente sou doutorando na Universidade Estadual do Maringá na área de solos e nutrição de plantas. Desde já agradeço a organização do evento pelo convite para estar participando desse congresso, trazer um pouco da nossa experiência adquirida ao longo do tempo. É um prazer, porque contribuir para a formação e para o entendimento de algumas pessoas é muito gratificante e desde já sou grato. E vamos falar um pouco, nós iremos falar um pouco hoje sobre compactação em solos agrícolas. E aqui eu botei uma introdução, falando um pouco do que é a compactação, para vocês terem noção do que é essa compactação e o que ela atinge em nossos solos. Então, é um processo físico que consiste na aproximação das partículas do solo, o que leva à diminuição do espaço poroso, comprometendo a circulação de água, ar e desenvolvimento das raízes. Então, ao longo da nossa apresentação, nós iremos falar um pouco mais detalhado, vocês vão entender como é que essa parte da diminuição do espaço poroso, na diminuição da circulação de água, o impedimento do desenvolvimento das raízes, eles comprometem e impedem com que as plantas elas atinjam, as culturas que estão ali presentes, elas atinjam melhores produtividades. E o que isso compacta e o que isso traz de prejuízo para o produtor. Então esse tema, ele é um tema que não é somente nacional, então ele atinge diversas partes do mundo, diversos produtores, em diversas áreas agrícolas, tem trazido grandes preocupações. Então hoje a compactação ela é o calcanhar de Aquiles dos produtores e de muitas empresas que tentam resolver esses problemas aí, até com hoje em dia tem muitos produtos voltados biológicos, parte verde, que é a utilização de cultura de cobertura, como falamos anteriormente. Tem muitos métodos que são desenvolvidos para tentar amenizar esses impactos da compactação. Nós vamos ver mais para frente o que nós temos aí disponível e o que ela causa realmente nos solos. Bom, as principais causas da compactação é voltada à redução da porosidade do solo, acesso aos nutrientes e a retenção de água. Então, quando tem um solo aí que sofre uma pressão, seja ela provocada pelo homem ou natural, nós temos aí a diminuição do espaço poroso do solo, o que implica que o solo ele não tem espaço para armazenar água. Consequentemente, as raízes não conseguem se desenvolver para alcançar nutrientes e se desenvolver de forma equilibrada, de forma boa, para se ter maiores índices de produtividades lá na frente. Então, eu coloquei aqui dois tipos de compactação que são desenvolvidos de forma natural e provocado por manejo. Então, natural, ele é basicamente que ocorre na natureza por processo natural, com sobreposição de camadas de solo que vai acontecendo ao longo de milhares de anos. Isso gera uma pressão, isso vai gerando aí uma compactação natural que pode ou não trazer impedimento físico às plantas, mas é um tipo de compactação e nós temos que saber que ele existe e que está aí na natureza. E o mais recorrente, e é o que nos preocupa mais, é a compactação causada por manejo agrícola,
que aí nós temos diversos implementos agrícolas, principalmente na área de manejo, e esses implementos eles têm causado uma depressão no solo e tem diminuído aí grandemente o espaço poroso, tem trazido danos para o solo. Vamos falar mais à frente. Então, a compactação natural, como falei anteriormente, ela é realizada, feita através do peso do próprio solo ou da água e a acomodação aí das partículas, das camadas do solo, que consequentemente reduz a atividade biológica. Então nós temos um solo que está descompactado de forma natural ali, e de acordo com que vai se acumulando camadas e camadas, as partículas vão se rearranjando no solo. Isso vai diminuindo ali com que a fauna ela se desenvolva, vai compactando aquele ambiente e isso vai diminuindo a atividade biológica. Então, esse processo de compactação natural são importantes para a formação e evolução dos solos agrícolas ao longo do tempo, influenciando em suas propriedades físicas e químicas. Então, à medida que vai se formando o solo, nós temos aí processos físicos, químicos e até mesmo biológicos agindo nesse solo. Isso vai dar uma identidade, vai dar uma formação do solo desse local. Então, cada área, cada região, ela tem uma identidade de solo. Então, cada material de origem que foi formado ali vai dar origem a um tipo de solo que vai ter determinadas características locais. E isso reflete muito na formação de minerais que são ricos daquele solo, que vai ser mais fértil o solo ou menos fértil, vai depender tudo da formação do solo. E aqui eu trouxe algumas imagens que representam a compactação causada pelo manejo, o manejo que nós temos atualmente das máquinas, dos implementos agrícolas, aplicação de insumos, com a parte de colheita, de plantio, até mesmo a condução de áreas onde nós temos aí a implementação de animais. Hoje em dia nós temos sistemas como a integração lavoura-pecuária, que são sistemas que visam integrar tanto a área agrícola quanto a área pecuária. E isso tem trazido também alguns requisitos voltados à compactação do solo. Essa imagem aí desse casco desse boi, ela é bem marcante, e eu me lembro, quando eu vi essa imagem, da primeira pergunta que meu professor de física de solo, quando eu entrei na graduação, me fez. Então ele me perguntou, não a mim diretamente, mas a toda a turma, o que compactava mais, se era um casco de um boi ou um pneu de um trator, agindo ali no solo. E lógico, a gente iniciando, sem ter muita experiência, falou logo, pensou na grandiosidade do pneu, no tamanho, na largura, e falou de forma direta que era o pneu do trator. Mas, na verdade, como o casco do boi ele tem uma menor área e, consequentemente, exerce uma maior pressão, ele localmente ali causa um maior nível de compactação. Então, são coisas que nós temos que ter na mente e saber para diferenciar e começar a entender o que ocorre ali no campo. Mas, ao longo do tempo, com o tráfego de máquinas, veículos, isso vai causando ali uma diminuição do espaço poroso no solo, que pode trazer grandes danos ao solo, impedindo que as plantas se desenvolvam, diminuindo o acesso a nutrientes, água, como falamos anteriormente, tudo isso voltado a tráficos de máquinas, e animais também, como mencionei. Bom, como consequências da compactação, nós temos aí aspectos que são diretamente e indiretamente relacionados,
como o aumento da densidade do solo, que nada mais é massa do solo seco sobre um determinado volume. Então, nós temos um aumento dessa densidade, já que vamos ocupar mais solo em um mesmo volume, que temos ali uma pressão exercendo, resistência do solo à penetração. Com esse aumento da densidade, consequentemente, vai ter maior resistência à raiz penetrar no solo ali. Suscetibilidade à erosão, o solo fica mais exposto, fica mais coeso, então com os impactos das gotas de água, de chuva, batendo no solo, vai causando ali uma determinada erosão. Perda de nutrientes por enxurradas, enchente, que vão acarretando ali ao longo das propriedades. E, consequentemente, também há um aumento no custo de produção, já que vamos ter que fazer técnicas para tentar amenizar esses aumentos aí. Consequentemente, no final, vai ter que se pagar mais para tentar reverter essa situação. Vai ter que entrar com mais maquinário, com mais sistemas de plantas ali naquela área, para tentar recuperar. E também ocorre redução, principalmente da macroporosidade, que seria ali a parte mais porosa do solo, que é a parte onde ocorre a maior infiltração do solo. É isso que ocasiona maior erosão no solo, já que você diminui essa macroporosidade, não tem como a água infiltrar e, consequentemente, essa água vai ser perdida ali na superfície do solo, levando nutrientes e tudo que tiver ali pela frente. A condutividade hidráulica, há uma diminuição também, já que não tem aí a macroporosidade agindo, né, para acarretar essa água ao longo do perfil do solo, levando a água aos lençóis freáticos. A absorção de nutrientes, disponibilidade de água e, consequentemente, a redução do crescimento de raízes. Essa imagem ao lado aqui, ela representa bem o que nós temos em um solo compactado. Então, nós temos raízes, esse trabalho aqui fala de raiz de algodão. A raiz de algodão ela é do tipo pivotante, mas nós não temos aqui o desenvolvimento da raiz pivotante. Ela foi totalmente, ficou ali na parte superior do solo, não cresceu horizontalmente, cresceu verticalmente aí ao solo. E raízes, as raízes fasciculadas também estão aí nas laterais, não conseguiram se desenvolver bem no solo. Esse é o grande problema da compactação. Aqui eu trouxe uns valores de referência para a compactação do solo. Esse é um trabalho que foi adaptado de Camargo e Aleone, 2006. É um quadro pouco antigo, mas só para nós termos aí ideias de classe de compactação, de níveis de compactação, valores de resistência à penetração em megapascal e o que isso causa, as limitações ao crescimento das raízes. Então, por exemplo, nós temos aí que uma classe muito baixa de compactação, seria valores menores que 1.1, sem nenhuma restrição ao desenvolvimento radicular, ou seja, as raízes conseguem desenvolver livremente, sem nenhum impedimento físico. Nós também teríamos aí baixa, que seria de 1.2 a 2.5, com pouca limitação das raízes. Só que esses valores deram uma reajustadazinha aí, né? Hoje em dia nós temos que o valor de 2.5 para solos argilosos, ele já é impeditivo ao desenvolvimento radicular. Então, um valor de 2.5 aí já é bem elevado, já temos que ter cuidado para entrar com alguns métodos, com algumas técnicas para reverter essa compactação dos solos, já que esse valor ele é considerado impeditivo. Mas para sistemas como o sistema de plantio direto,
Adota-se aí no máximo até 3,5, algumas literaturas falam, alguns artigos, que dá para suportar aí alguns solos. 3,5 para sistema de plantio direto e 2,5 aí para solos com atividades normais, sem o sistema convencional, sem ter o sistema de plantio direto. Por que o sistema de plantio direto ele consegue aí, dar uma faixa de resistência maior do que o convencional, por exemplo? É exatamente porque, como é um solo que tem rotação de cultura, tem cobertura de solo, tem o não revolvimento ali da área, então ele tem todas as condições para ir formando um perfil, para ir formando uma estrutura de solo. Mas em contrapartida, esse solo vai ter bioporos, vai ter matéria orgânica, vai ter material se decompondo dentro dele ali. Então, o solo está bem estruturado. Então, mesmo que ele ofereça uma determinada resistência, ele vai ter condições de armazenar mais água, vai ter condições de disponibilizar mais nutrientes às plantas. Bom, essa tabela eu trouxe ela basicamente para vocês verem aí o que isso acarreta e alguns valores de referência, né? Frisar principalmente aí nesses 2,5 para solos argilosos em sistema convencional e 3,5 para solo em sistema de plantio direto. E como vocês podem ver aqui, um valor extremamente alto seria valores aí maiores que 15 megapascal de resistência, e onde as raízes elas não crescem. Então, se você tem um solo que está muito compactado, você vai trazer prejuízo à sua cultura. As raízes elas não vão se desenvolver. Bom, com isso nós temos alguns métodos para diagnóstico da compactação do solo. Entre eles nós temos a avaliação estrutural do solo, que pode ser feita aí através do VES, Visual Evaluation of the Soil Structure. E também nós temos aí os métodos de resistência do solo à penetração, que pode ser por penetrômetro de bancada, voltado mais para fins acadêmicos, né, produção mais em laboratório, e o penetrômetro digital, que seria aí um penetrômetro voltado a campo, que você tem leituras ali em megapascal de sua área, de acordo com que está a sua condição física ali naquele momento. E outro método, né, que é utilizado também é a abertura de trincheiras, onde você, olhando ali visivelmente como estão as camadas daquele solo, catucando ali com um canivete ou com a ferramenta para ver a resistência desse solo, ver o desenvolvimento radicular, se tem atividade biológica, se tem parte de raízes entrando ali no solo. Tudo isso são técnicas que devem ser realizadas e prestar bastante atenção para diagnosticar a compactação dos solos. Bom, como falamos anteriormente, aqui é o VES. Como é que é feito o VES? Como é que eu faço ele para diagnosticar na minha propriedade? Bom, primeiramente você tem que ter um solo argiloso na sua propriedade, já que os solos arenosos eles não apresentam uma estrutura definida. Alguns solos que são mais arenosos eles não apresentam estrutura, são apenas grãos soltos ali e não tem como nós avaliarmos. Então o solo tem que ser preferencialmente solo de textura arenosa para essa metodologia funcionar. Então primeiramente você faz uma trincheira que mede aí em torno de 25 centímetros de largura, de largura por 20 centímetros, 25 centímetros de profundidade por 20 centímetros de largura e 10 centímetros de espessura. Essa é a dimensão que a trincheira tem que ter para fazer a avaliação do VES. Esse solo que está nessa pá de corte aqui, ele é colocado numa bandeja, onde ele é distribuído uniformemente na bandeja, e onde vai ser atribuído notas, e essas notas elas vão variar aí de
1 a 5, de acordo com a cartilha, que traz particularidades individuais de cada perfil do solo avaliado ali. Se tem presença de raiz, se tem agregados maiores que 10 centímetros, tem agregados com maioria de 5 centímetros, menor do que 1 centímetro. Tudo isso é contabilizado para atribuir a nota na hora que você está avaliando o vez. No final, nós temos aí umas anotações, né? Tanto da camada superior quanto da camada inferior, onde nós vamos ter uma avaliação no final para saber como é que está o nosso solo. O penetrômetro de bancada ele é mais utilizado para fins acadêmicos. Aqui é um penetrômetro de bancada, vocês podem ver. Esse penetrômetro ele tem uma haste que atua aí com uma haste que tem um cone que é medido a área, e esse atuador aqui ele é agregado, né, a células de carga que vão transmitindo todas as leituras que vai sendo realizada de 1 em 1 centímetro em um programa com penetrógrafo que é acoplado ao computador, e vai dando noção aí de como está a resistência do solo ao longo da amostra que está sendo avaliada. Então, à medida que vai penetrando na amostra, vai fazendo leituras e dando resultados reais do que está acontecendo ali naquela amostra. E essas avaliações elas variam de acordo com a umidade do solo. Então, você tem um solo mais úmido, você vai consequentemente ter menores resistências. Se você tem um solo menos úmido, ou seja, mais seco, essa resistência vai aumentando de acordo com essa umidade também. E o sistema de manejo pode agregar ou não a essa resistência. Bom, e aqui nós temos o penetrômetro digital, ou seja, o penetrômetro de campo. Esse penetrômetro ele tem um microcomputadorzinho atrelado a ele, onde mostra as leituras em tempo reais, mas também são armazenadas neles, que podem ser extraídas depois para fazermos gráficos como esse aqui, que são gráficos que nos mostram a real situação de como está o nosso solo. Por exemplo, aqui nessas leituras foram realizadas, na camada de 10 a 30 centímetros ocorreu as maiores resistências de solo à penetração, onde chegaram a praticamente a 4.500 kilopascal ou 4.5 megapascal, indicando aí que já está muito resistente essa resistência. Outro aviso importante também, que é interessante saber na hora de fazer esses diagnósticos, é ter uma noção de como está a umidade do solo. A umidade do solo recomenda-se, né, que tem que estar mais ou menos aí na capacidade de campo, ou seja, após 3 dias aí de chuva, choveu bem na área, 3 dias espera aí, que é o tempo que a água ela já drenou bem, ficou basicamente a umidade que fica retida aí no solo, na estrutura do solo, de forma natural. Então, nós dizemos que está na capacidade de campo. Esse é o momento que é recomendado a fazer a leitura e a resistência à penetração. Bom, agora vamos falar um pouco de algumas técnicas mitigadoras da compactação do solo. Entre elas se destacam aí a rotação de culturas, que são sistemas que trazem bastante agregação ao solo, diversidade do solo, com sistemas radiculares diferentes, trazendo formas diferentes de ação no solo. Isso proporciona ao solo maior filtragem de nutrientes, maior diversidade, maior estruturação, diminuição da densidade. Então, isso é uma técnica bem utilizada que traz muitos benefícios. As culturas de cobertura, né, também
técnicas, principalmente para deixar o solo ali coberto, com palhada, para conservar principalmente a umidade do solo, trazer mais micro-organismos para esse solo, para ficar bem diversificado e com alta atividade biológica. Isso ajuda a ciclagem de nutrientes, ao desenvolvimento das culturas. E é importante nós sabermos disso porque o solo ele é um sistema vivo, então ele tem que estar em ação, ele tem que estar tendo atividade, tem que estar reciclando, tem que estar com acúmulo de matéria orgânica, com diversidade de raiz, cobertura no solo, tudo isso proporciona melhores condições. Controle de tráfego, então você ter controle de onde estão passando suas máquinas para não compactar a sua área total, certo? Né? Que traz um problema também, nesse caso aí, de onde passa a máquina o tempo todo ali, vai compactar aquela área, mas é melhor você compactar uma única faixa ou você compactar desordenadamente muita área do seu plantio. Então tem que ter em mente essa situação aí. E a subsolagem, a escarificação, o preparo do solo, quando você não tem situação, quando você não tem condição de reverter essas situações que falamos anteriormente, você tem que entrar para um método mais prático, um método mais drástico, que seria aí a entrada com implementos agrícolas para descompactar o seu solo. Se você está com uma compactação aí de até 30 centímetros, né, de profundidade, você entra com uma escarificação. Mas se você está com compactação mais profunda, de até 60 centímetros, você tem que entrar com subsolagem, aí, que vai descompactar mais profundamente. E depois preparar esse solo com grades, com niveladoras, né, para melhorar ali a aparência e, consequentemente, fazer um plantio bem feito. A rotação de culturas, né, elas apresentam sistemas radiculares diferentes e elas rompem a camada compactada do solo e melhoram a estrutura. E essas apresentam diferentes demandas de nutrientes que podem ajudar a evitar a exaustão do solo. Então eu trouxe aqui um trabalho do Franchini Costa, DEPS 2011, que mostra onde temos a rotação de cultura e onde temos a sucessão de culturas, que é o que nós vemos em muitas áreas aqui no Brasil, que é a sucessão de culturas soja, milho o ano todo. Então isso traz uma exaustão ao solo e, consequentemente, vai trazendo ali um maior grau de compactação e impedimento para o desenvolvimento das raízes, que ao longo do tempo vai ser mostrado através de baixas produtividades. Esse sistema aqui, onde nós temos a rotação de culturas, veja como tem uma diferença em termos de estrutura de solo, em termos de infiltração de água, em termos de porosidade, em termos de aeração no solo, sistema bem diversificado. Isso é proporcionado pelas rotações de cultura, né? Já onde nós temos a sucessão, olha só onde nós temos essa área com vermelhidão aqui, mostrando que o solo está com problema físico, principalmente causado por compactação. Isso aqui tem a diminuição da porosidade, da infiltração de água, o que acarreta o impedimento do desenvolvimento radicular. Veja que isso em camadas superficiais do solo, aqui até 20 centímetros de profundidade, de 0 a 20 centímetros, olha só onde está a camada compactada. Em nossa camada árabe aí, né, nós dizemos que é exatamente nessa profundidade. Então é exatamente aí onde está o problema. Já onde nós temos a rotação, nós temos aí um perfil, né, uma
camada arável totalmente disponível, isenta de impedimento físico do solo. E com o controle e com a adição de culturas de cobertura, elas mantêm o solo coberto e com a estrutura preservada, o que melhora, né, e ajuda na questão de materiais orgânicos, como palhada, folhas e outros resíduos vegetais. Esses ajudam a proteger o solo da erosão causada pela chuva e pelo vento, protegendo o solo e protegem também o solo do tráfego de máquinas e implementos agrícolas. Então, a cultura de cobertura, como nós ensinamos anteriormente, ela serve como um tapete, serve como um aporte de palhada e, consequentemente, matéria orgânica. Isso vai ser transformado no solo, vai ser aproveitado pelas culturas de interesse econômico que vão ser plantadas ali naquela área. Então, elas são muito importantes, estão sendo bem estudadas atualmente para entendermos melhor o que essas culturas de cobertura elas estão proporcionando ao solo. Elas estão melhorando a qualidade física, estão melhorando a qualidade química, estão melhorando a qualidade biológica. Então, muitos trabalhos estão sendo desenvolvidos hoje. Eu creio que seja uma das áreas que está sendo bem pontuadas para entendermos melhor como essas culturas de cobertura estão agindo no solo e o que elas estão fazendo ali. Estão melhorando nossa qualidade estrutural, estão disponibilizando mais nutrientes, estão dando mais agregação ao solo, melhorando ali a faixa de água e aumentando a produtividade, né, que é o produto final que o produtor espera. Então, são hipóteses, são situações que nós estamos observando, estamos tentando entender melhor. E quando eu tento cultura de cobertura, tento ali minha rotação de culturas, não deu jeito, meu solo continua compactado, eu não estou tendo resultados, aí não tem jeito. Aí nós temos que entrar com o preparo do solo através de descompactação mecânica, com subsolagem, escarificação, para tentar corrigir essa compactação em área mais superficial, como é o caso da escarificação, até 30 centímetros, e mais profunda, como é o caso da subsolagem, até 60 centímetros. Então, se eu estou com uma área que está muito compactada, não consigo reverter, tem que entrar com a parte mecânica, entra. Se não tem jeito, está mostrando altos níveis de compactação, passou daqueles valores que falamos anteriormente de compactação, ou seja, passou a argiloso aí já passou dos 3, né, megapascal, se for um sistema plantio direto, e se for um sistema convencional 2.5, entra com a parte mecânica, começa do zero, corrige teu solo, bota uma cultura de cobertura para botar uma palhada ali, estruturar mais teu solo, e depois entra com a tua cultura aí e tenta ver o que é que vai melhorar, o que é que vai agregar mais na sua propriedade. Então, o monitoramento do solo, ele é importante, tem que ser constante, tem que fazer aí todo final de ciclo de culturas, né? Temos que passar aí com monitoramento através do penetrômetro digital, principalmente esse aí, que é o que temos acesso mais facilmente, uma vez para avaliar a qualidade estrutural do seu solo, como é que está a estrutura do solo, e temos aí um feedback de como está o solo. Eu devo continuar plantando, eu devo parar e corrigir. Então isso você tem que estar monitorando, abrindo também trincheiras, né, para ver aí como é que está a resistência do solo ao longo da sua área, ver se tem algum impedimento físico em uma determinada camada. Esse monitoramento ele é importante, porque você vai diagnosticar antes o mais rápido possível
para entrar com um método, uma técnica aí, para reverter a situação e não ter grandes prejuízos mais adiante, porque nós sabemos que quando a compactação está instalada é difícil de reverter, e aí temos que ir para aquele método mais avançado, aquele método mais brusco, mais rústico, que seria o brusco mesmo, que seria a parte de implementos agrícolas, né? Você entrar com escarificador, subsolador, para tentar reverter essa situação. Então tenta diagnosticar, verificar o mais rápido possível o que está acontecendo, para ir cuidando de forma natural, com cultura de cobertura, com rotações de cultura na sua área, um controle de tráfego mecanizado, né? Para não ter maiores dificuldades. Com isso, nós observamos que a compactação do solo ela pode ter impactos negativos na produtividade agrícola, na infiltração de água, na erosão do solo, na saúde das plantas, além de contribuir para problemas como enchentes e degradação do meio ambiente. Sendo assim, necessita-se e é importante o monitoramento e gerenciar a compactação do solo para garantir saúde e produtividade a longo prazo dos solos agrícolas. Essas são as considerações que nós achamos importantes trazer aqui para vocês, que é principalmente mostrar que essa compactação ela tem trazido aspectos negativos, principalmente para os produtores, e ao meio ambiente, como falamos aí, e falar também que o monitoramento ele é importante, e a compactação do solo para você resolver não é de imediato, ela é um trabalho que tem que ser feito ao longo de um determinado período. Você reverter uma situação física de solo, ela não é do dia para a noite. Como você está com solo muito ácido, você vai lá, aplica o calcário e em um tempo você já tem a correção do solo ali, já tem uma resposta positiva. Quando se falamos em condição física do solo, é mais complicado, porque isso requer um maior tempo, requer um maior cuidado, requer uma maior atenção, porque o solo eu não consigo ir toda a minha área e tentar fazer tudo de forma bonitinho como eu quero, porque isso é o tempo, é a atividade biológica trabalhando ali, é a estruturação do solo através de sistemas radiculares diferentes, é o acondicionamento das partículas das camadas do solo, proporcionando espaços vazios para armazenamento de água, é a criação de bioporos para o fluxo de oxigênio. Então, tudo isso requer tempo e cuidados. Essas foram as referências que eu utilizei nos trabalhos mencionados. Fico aqui à disposição para mais informações. Esses são os meus contatos, e minhas redes sociais aí, para quem quiser saber um pouco mais ou tiver curiosidade sobre o assunto, é só entrar em contato e eu estou à disposição para esclarecer também algumas dúvidas voltadas ao assunto. Com isso, eu agradeço ao segundo Conagro pelo convite. É sempre bom estar contribuindo, trazendo um pouco da experiência que a gente tem aqui na parte acadêmica, para que chegue a algumas pessoas, e que essa conversa que a gente teve aqui, voltada à parte de compactação, ela gere algum benefício, algum resultado. Então, agradeço o convite e fico à disposição.